Gurizada, eu levei já tirar os para-choques que eu vou usar no meu Diplomata 87. Eu vou começar a preparar eles hoje. Vou ver se fim de semana eu consigo deixar eles pintados. Instalar os borrachões nele e vou mostrando para vocês o processo para fazer os para-choques. Mas é praticamente o que a gente faz aqui na lataria vai ser feito aqui, né? Gurizada, aqui eu fiz as soldas que precisava. Já lixei elas. Agora eu vou dar uma escovada, dar uma boa roquitada nele e passar as massinhas. Aqui nessa região vou ter que passar massa parelha praticamente. Nos dois lados, aqui tem um piquezinho também. Então onde tem esses furos a gente sempre bota uma fita por trás, porque daí fica essa mínima camadinha aí, depois a gente empurra fora. Porque se ficar passando massa em cima dos buracos, vai sempre... a massa vai descendo, né? Então isso dá muito desperdício de massa. Então quando tem um caso assim, passa uma fitinha atrás. Antes da massa estar 100% seca, tira a fita e já empurra para baixo. Só não pode ser tão crua a massa que às vezes ela desplaca daí se for mexer, né? Aqui, gurizada, então, vou fazer meio para-choque por vez. Já dei acabamento por fora, por dentro, na solda, né? Roquitei ele bem, chapeei o que precisava, então daqui pra cá eu vou passar massa. Essa parte aqui não precisa, ela tá boa. Eu vou passar toda a frente dele e a parte de baixo. E essa região aqui tá chapeada, então vou passar até aqui assim. Vou fazer isso, enquanto ela seca eu faço outra metade e depois eu lixo. Depois eu venho pra esse, né? Depois que tá seca eu lixo. Bom dia, gurizada, dando sequência aqui nos vídeos de ontem, né, que ficamos sem luz. A luz voltou lá por meia-noite e eu não voltei a trabalhar. Dei mais uma roquitada no para-choque, passei as fitinhas. Agora vou preparar a massa e vou passar. Eu vou usar essa Polykit Classic da Sikkens, que o pessoal da Nordeste me deu para fazer um teste. E vamos aplicar ela aqui. Depois eu volto para mostrar para vocês ela aplicada. É sempre muito importante, antes de passar a massa na chapa, deixar ela bem riscada, ó, para dar uma boa ancoragem da massa na lata. E o melhor que tem, a melhor lixa que tem para fazer isso é o grão 40 da linha Ceramic da Indasa. Eu lixei todo o para-choque e a lixa ainda tem corte. Todo não, metade, né? Isso aqui tem uma durabilidade indiscutivelmente maior que as outras. Não tem nem o que falar, é um pouco mais cara, mas não termina essa lixa. Se for para lixar material, então ela dura muito. Gurizada, então aqui já está o para-choque dianteiro com a massa aplicada, já está seco, já vou começar a fazer o lixamento. Dá pra ver que ele marcou tudo onde tinha as fitas, porém não teve desperdício de massa, né? Só não reparem a passada aqui que não ficou das melhores. A peça é complicada também. Agora eu vou dar uma taqueada nele, vou ver o que vai precisar retocar e assim vai indo. O outro traseiro tá lá no sol já, passei as massinhas, deixei no sol. Bem boa de aplicar essa massa, mas vem questão de porosidade como ela vai ficar. Vou ver no lixamento também. Gurizada, eu roquitei todo o para-choque dianteiro com apenas uma folha de lixa. Eu peguei um grão 60, como estava meia imperfeita a aplicação, né? Estava bem desparelha. Cara, e ainda tem poder de corte. É inacreditável isso aqui. Se fosse uma lixa normal, mesmo as Bruda 3M ou as comuns Indasa, teria gastado no mínimo 4 a 5 folhas de lixa para fazer tudo o que eu fiz com uma folha da Ceramic. Com certeza o custo-benefício aqui é vantajoso. E essas aqui me deixaram de amostra, tenho essa e mais duas grãos 60. Depois eu vou refinar com a 80 e a 150 para passar um primer. Agora eu vou refazer os retoquezinhos, né? Onde ficou as partezinhas abaixo. Depois vou quitar ele todo de 80. Não vai ficar top. Meio grossinho de massa, mas isso aqui não vai dar problema nunca. Um para-choque original bem grosso, né? Aquele traseiro lá já é bem mais reto. Esse aqui já era meio judiado, tive que dar umas chapeadinhas nele. Uma coisa muito importante, gurizada, no remassa é sempre fazer ele com a mesma massa. Porque tem gente que usa uma massa de enchimento e outra mais macia para acabamento, só que cada massa tem sua dureza. Cada massa tem suas propriedades, então vamos supor que aqui eu apliquei essa massa Polykit e aqui eu vim com uma outra, a Easy Sand da Evercoat, que é trimacia. Então essa aqui é um pouco mais dura, vou taquear, aqui ele vai abaixar mais, se tivesse um buraco, né? Então deixar essas massas de acabamento sempre para tapar algum furinho, alguma coisinha assim, algum reparinho que precisa fazer em cima do primer. Mas sempre em cima da massa usar a mesma massa. Que daí fica garantida que vocês vão estar lixando sempre o material com a mesma dureza e vai ficar reto, não vai ficar aquela coisa ondulada, né? Ontem eu falei para vocês sobre passar
tirar a massa dos buraquinhos quando ela está ainda semi-úmida, né? Não está bem seca. Porém, se eu for fazer isso, eu me toquei depois, né? Cada vez eu vou ter que ficar passando a fita atrás para passar a massa de novo. Então eu deixo assim. Agora que está pronto para pintar, eu vou com uma broquinha, eu furo por trás onde tem as coisas. Aí eu venho por cima com uma lima, é barbada. Eu vou comendo com a lima, deixo os buracos certinho e aplico o primer. Que gurizada, eu finalizei o para-choque dianteiro, está pronto para passar o primer. Eu lixei o remasse com... Eu gastei 2 discos de Rokit da Plus, né? Que é a mais inferior da Indasa, a linha inferior. A cerâmica é a mais top. Então, pra ver, só pra lixar umas regiãozinhas de remasse, que era coisinha fina, sem rebarba, foi 2 discos. Então imagina se eu fosse lixar toda a massa bruta, primeira passada, com os discos Plus. Aí uns 5 ou 6 discos, né? Então agora aqui tá pronto, deitado eu vou passar o primer, vou catar os detalhezinhos que sobrou, fazer os furinhos, né, que estão ainda com as fitas por trás, e aplicar o primer hoje de tarde. Gurizada, tô com os para-choques aqui pronto para aplicar o primer, já abri todos os furinhos, tirei as fitas, furei e repassei a lima. Uma dica para vocês quando passarem a lima em buraco que tem massa, sempre arrasta ela só para frente. Não ia voltar com a massa, com a lima, porque quando ela volta, ela vai arrancar as bordas. Então, se nós só empurrar para dentro, voltar com ela leve, fazer ela comer só quando ela desce, ó. O buraco fica perfeito e não fica nenhuma região descascada, né? Por causa dos dentes da lima quando voltam. Gurizada, então aqui tá tudo pronto para começar a aplicação do primer, o Muff, né? Multi-Use Filler. Mas hoje eu vou estrear esse produto aqui, vou fazer um teste com ele que eu nunca usei, que é o 440 Express. Ele é eliminador de microporos. Essa massa deixou bastante porosidade, não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas tá cheia de microporos. Muita coisa o primer já iria cobrir, né? Mas assim, nós vamos ver o funcionamento dele. É para eliminar praticamente todos os porinhos. Claro, essa não elimina crateras grandes, né? Mas esses microporos aí que a massa deixa, ele zera bastante. Então vamos ver. Eu comprei esse rolo de pano aqui, lá da Nordeste também. Parece bem interessante. Vou usar ele para espalhar e já mostro para vocês como se faz. Pelo que o pessoal me explicou, a aplicação dele, né? Pega um paninho, bota uma gota aí e vem na massinha e esfrega ele. Só esfrega assim e ele faz a mágica. Vamos ver se realmente isso aqui vai funcionar. Vou passar num para-choque sim e no outro não. Então eu passei aqui no para-choque traseiro para nós fazer um teste e no dianteiro eu não vou passar nada. Deu para ver que ele escureceu bem os poros, ó. Vamos ver agora com o primer aplicado qual é que vai ser o resultado. E depois também, se futuramente quando secar o material, ele não marcar, né? Que isso é muito importante também. Não adianta fechar os furinhos agora e futuramente aparecer todas as marcas desses furos, né? Olha, gurizada, realmente o troço funciona. Não ficou um furinho nesse para-choque aqui. Um aqui, ó. Já olhem esse, o que tem de porosidade. Resta saber aquilo que eu disse, né? Se futuramente ele vai marcar esses poros que ele cobriu. Acredito que não, porque o material é de primeira. Mas realmente ele funciona e está aprovado. Aqui, gurizada, passei umas massinhas onde tinha os furinhos. Dá pra ver que o para-choque dianteiro ficou bem mais buraquinho. Aqui ficou uma cratera, nem cobriu, ó. Aqui também, ó. Esse traseiro em cima nem precisou, ficou perfeito já. Então eu passei as massinhas com o fundo ainda meio úmido, ó. Vou deixar aqui no sol secar bem. Daqui uma horinha eu dou mais uma taqueada em tudo, dou mais 2 demãos de primer e tá pronto para pintar. Gurizada, tá aqui então. Taquei os para-choque de 150 e 220, aqui tinha 2 amassados, passei uma massinha. Aí aqui sim, em cima do primer eu passei a Evercoat, a Easy Sand, que é uma massa bem líquida e específica para esses casos assim, né? E agora eu vou limpar bem. Eu taquei todo com esse taquinho pequeno, né? Agora eu vou limpar bem e aplicar mais 2 demãos de Muff, o Multi-Use Filler. E eu não vou dar wash primer porque ele já tem a característica de ter wash primer junto na composição dele. Então, como o caro é meu, vou fazer um teste. Nos caros de cliente eu nunca faço isso, mas aqui o caro é meu, então eu vou fazer o teste. Com certeza não vai dar problema, mas numa restauração eu não tenho tanta confiança assim para esse caso, então vamos aplicar o primer direto e amanhã, se der tudo certo, eu vou
pintar eles antes de fazer o churrasco. Finalizado os para-choques, gurizada. Dei a segunda demanda de primer PU, né? E ficou perfeito. Aparentemente não ficou nenhum furinho. Quando eu for lixar para pintar, vou ver, porque tem o próprio controle de lixamento nele, né? Quando lixou ele fica mais branco. Então se tem alguma coisinha, eu corrijo com a Easy Sand, né? Que é feita para isso e depois tá pronta para pintar. Então é isso aí, gurizada. Bom fim de semana a todos aí. E se der para pintar amanhã de manhã, eu vou mostrar para vocês aí. Vou ver se a minha mulher quer que eu pinte amanhã de manhã. Bom dia, gurizada. Então, como hoje deu um tempo bom aqui, né? Não vai chover e marca a chuva por essa semana, eu vou fazer a pintura desses para-choques agora de manhã. Eu vou estar usando para os para-choques o preto semibrilho e para os borrachões, eu não vou pintar hoje os borrachões, mas só para mostrar o preto fosco, que dele vai dar um contraste, né? Porque aqui na verdade era borracha crua. Essa aqui eu lixei, tirei toda aquela tinta brilhosa que tinha, ela era perfeita, daria até para limpar e deixar assim. Porém o outro borrachão tem uma massinha aqui que ele tinha um amassado. Então vou estar pintando os dois de preto fosco. E eu cataliso ele 2 para 1, ele fica quase que nem uma pintura epóxi. Tem gente que acha que por ser sintético a qualidade é baixa, mas catalisando 2 para 1 fica um troço top. Eu pinto tudo em sintético, catalisado 2 para 1. Assoalho por dentro, por baixo, o que for coisa que é preta semibrilho, enfim. O que não é pintura externa, a maioria das coisas é pintada de preto de esmalte sintético. O que não é pintado em pintura epóxi, né? Como eu ia dizendo, o que não é pintura externa, a maioria das coisas é pintada em esmalte sintético semibrilho. Por ser catalisado 2 para 1, eu só cataliso 2 para 1 e não diluo, pinto com ele puro daí. Ele fica bem resistente, eu acho mais resistente que o PU. Tanto para pintar motor também, ele aguenta mais temperatura, caixa, diferencial. Ele adere mais à superfície também. É uma coisa, um material antigo, mas que ainda funciona hoje em dia, né? E para certas coisas é melhor que os materiais atuais. Então eu vou estar pintando aqui, eu vou lixar com lixa 400 só, e pintar direto. Se aparecer as latas eu vou dar um wash primer, né? É certo que vai aparecer. Mas depois eu vou mostrar para vocês o acabamento perfeito que fica. Os para-choques estão lá pendurados, vou ter que pintar fechado aí dentro porque tem muito vento. Então vou fazer um wash primer, né? Eu uso esse da Wander, ele não é catalisado, só é diluído com thinner PU. 2 para 1 também, né? E depois eu vou fazer pro para-choque eu vou fazer o preto semibrilho. Vou fazer uns 200 ml de tinta sem de catalisador. Olha aí, gurizada, que pinturinha top que ficou. Ficaram bem retinho, não pegou sujeira. Ele tá ainda brilhoso porque eu recém terminei de aplicar. Mas vai ficar muito top isso aqui. A hora que secar eu mostro, tiro uma foto, faço um vídeo pra vocês. Olha aí, gurizada, que top que ficou os para-choques. Agora que tá bem seco. Ficou acetinado, bem bonito. Sem sujeira, uma pintura bem limpa. Por mais que eu pintei no meio da sujeira, né? Só molhei o chão e pintei com pouca pressão, ficou bem bom. A hora que tiver montado isso aqui no carro, tá louco, vai dar outra cara já no palinho. Isso aí, gurizada. Essa semana a gente volta com mais conteúdos aí no 69. E eu vou mostrar também a montagem dos borrachões nele, né? Quando eu for montar essas coisas, eu vou deixar tudo aqui posto pra vocês.